importando as circunstâncias, né? Tá sofrendo, louve, tá chorando, louve, não importa, louve. O louvor invade os céus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E agora nós vamos passar ao momento da palavra, né? Que o Senhor possa preparar, o Espírito Santo prepare os nossos corações. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. E eu vou chamar a pastora Renata para estar aqui. Eu gosto muito quando a pastora prega. Ela tem o dom da palavra, né? Ela fala de uma maneira que a gente fica assim presa, escutando. Sei que o Espírito Santo te usa, é um dom que Ele deu, né? Amém, glória a Deus. Nós vamos estar orando, pedindo que o Senhor venha abençoar. Pastora Laudelina. Glória a Deus. Senhor, obrigada, Pai, por essa manhã tão gloriosa. Obrigada, Senhor, por esse presente que cada um de nós recebeu do Senhor nessa manhã, que a tua glória manifesta aqui. Obrigada, Senhor. Ó Deus, e aqui está a tua filha, lábios santos, Pai, vida consagrada no altar. Fala conosco nessa manhã, através do teu vaso de honra, em nome de Jesus. Amém. Graças. Amém. Graça e paz. Você pode se assentar. A Ju estava falando sobre adorar independente de circunstâncias e dando ali o testemunho, né, da Eliana. E eu me lembrei, irmãos, de um testemunho assim, coisa linda que eu ouvi de uma missionária. Eles largaram tudo, uma família que tinha muito recurso, e largaram tudo para servir no Brasil, comunidade ribeirinha. E fazendo a obra, eles tinham filhinhos pequenos, eles tinham um barco, e uma das filhas pequenininha foi jogar um balde para poder pegar água para apagar uma fogueira, e o peso do balde levou ela no Rio Amazonas, e quem sabe como é o Rio Amazonas entende o que eu estou falando, porque é muito fundo, tem força de mar e água muito barrenta. E eles ficaram ali voltando, virando o barco para tentar achar a criança, e nada. E essa missionária, ela conta que ela falou, não vou orar, eu vou começar a adorar, porque o Espírito Santo a levou a adorar, adorar, adorar. E disse que quando ela começou a adorar, em meio à adoração, a criancinha, os bracinhos começaram a levantar em meio às águas, e a criança teve um testemunho lindo dizendo que Jesus a tinha feito flutuar. Uma coisa linda. Esse testemunho é lindo. Em meio à adoração. Que milagre, né, irmãos? Coisa linda é o nosso Deus. Eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Esse versículo, né, foi o versículo que a nossa líder, a Eliana, a irmã Eliana, nos deu para a gente estar falando um pouquinho dele nessa manhã. Hebreus 12, 15. Diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E na versão Almeida, revista e atualizada, interlinear, diz assim: vigiando com cuidado, para que ninguém falte à graça de Deus, para que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela sejam muitos contaminados. E na revista e corrigida diz assim: tende o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, mas a parte B é muito parecida, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Interessante, né? A gente vai trabalhar mais a parte B desse versículo, mas eu fiquei assim bem curiosa, porque são duas frases, né? A primeira é para que ninguém se prive da graça de Deus. E a graça a gente sabe que é o favor imerecido de Deus. E eu não sei como era na sua casa, mas a minha avó me criou que você não, além do palavrão que você não podia falar, você nunca podia falar a palavra desgraça. Vira essa boca para lá, criança, não fala a palavra desgraça. Por quê? Porque a desgraça é a ausência dessa graça de Deus. E é algo. Você consegue se imaginar um dia na sua vida sem a graça de Deus? Imagina, você nem acorda, irmã. Né? Sem o favor de Deus, porque a gente não merece nada. Então a gente não pode se privar da graça. E é interessante porque o escritor aos Hebreus ele bota isso, e em seguida ele traz uma outra frase que diz: olha. E tende o cuidado, né? Também para que nenhuma raiz de amargura brote. Então, aqui é uma inferência minha, mas eu entendo que tão grave como viver sem a graça de Deus
é viver cheio de raiz de amargura. E a gente vai entender um pouquinho nessa manhã do porquê. Né? Essa palavra, raiz de amargura, no grego, é picria. Às vezes a gente acha que é só uma tristeza, mas quando a gente vai procurar no grego, é muito mais do que isso, porque é uma raiz amarga, ela vai produzir um fruto amargo na sua vida. E ela vai levar ao ódio e pode gerar extrema maldade. Essa é a tradução no grego. Então, quando você lê raiz de amargura, pensa que não é só uma tristeza, é algo que brota. Não é uma semente que ela fica estática, ela dá frutos amargos. Porque é assim a tradução original. E é interessante que o escritor aos Hebreus, ele coloca aqui duas consequências de uma vida, de um coração, aonde a raiz de amargura habita. A primeira, que ele fala, olha só, brotando, porque a raiz vai brotar, irmãos, ela vai trazer perturbação, ela vos perturbe. Sabe aquela coisa que te corrói? Acho que ninguém nunca experimentou raiz de amargura não aqui, né, irmão? Só lá longe, né? Aqui não, né? Quem não, né, irmãos? Quem nunca passou por isso? E algo que te corrói, você sabe disso, você dorme com esse pensamento e você acorda com esse pensamento. Se você não vigiar, se você não arrancar esse mal pela raiz, vai roubar a tua paz, vai roubar a sua alegria e com o tempo vai gerar ansiedade. E se você não cortar, vai gerar frutos. É uma crescente, é um estágio crescente. E aí a pessoa adoece emocionalmente, porque ela fica deprimida, ela fica ansiosa, ela deixa de viver a vida dela, às vezes, para estar com um pensamento fixo no outro, obstinado na vida do outro. Talvez alguém que tenha causado essa raiz de amargura. Ela dorme com esse pensamento, ela acorda com esse pensamento, ela adoece emocionalmente. E aí, daqui a pouco, ela adoece espiritualmente. Mas por quê, pastora? Porque nós lemos aqui que é uma raiz que produz um fruto amargo. Né? E a pessoa não consegue viver a plenitude da vida de Deus. Porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão, Deus é misericórdia. E um coração que alimenta, porque você tem que regar essa plantinha todos os dias. Enquanto você nutre esse sentimento, cada vez mais você, sem perceber, você se afasta da presença do Senhor. Né? Um coração amargo, um coração rancoroso, um coração que não perdoa, um coração que não se parece com o coração de Jesus. E por fim, também, além de emocionalmente, espiritualmente, você vai adoecer fisicamente. E aí isso eu posso falar com propriedade, gente. É gastrite, é úlcera, as doenças autoimunes, que a pessoa já tem aquela doença adormecida, basta um gatilho. Aí desencadeia psoríase, pitiríase, todas as doenças autoimunes, elas exacerbam, como lúpus, por exemplo, e tantas outras, por causa de uma raiz de amargura. E pode levar até o câncer. Você sabia que hoje já tem vários estudos provando isso? Então, isso é muito sério. E ela não para por aí. Ela não perturba só uma pessoa, ela perturba a muitos. Olha, que contamine muitos. Que vos perturbe e por elas sejam muitos contaminados. Por quê? Porque o problema nunca será somente seu. Ele afeta muitas pessoas. Quantas famílias, queridos, destruídas por causa de uma raiz de amargura? Casamento, igreja, corpo de Cristo. Quantos, às vezes, ali contaminados por causa de uma raiz de amargura? Não sei se você já ouviu esse ditado secular, que diz assim: amigo de amigo meu não tem defeito, mas inimigo de amigo meu, se não tiver, eu coloco. Irmão, está repreendido em nome de Jesus, isso não tem nada de bíblico. Mas eu trouxe esse chavão popular para que a gente consiga entender, vislumbrar como as pessoas se contaminam. Né? Às vezes não estava nem lá e toma partido. Ouve, por quê? Porque a pessoa ofendida, ela quer apoio. Ela quer que alguém apoie aquela dor. Ela quer que alguém legitime aquele sentimento. Então, nunca será somente uma pessoa contaminada, mas começa a contaminar. E contamina, né? Se a esposa, aí vai falar lá no ouvido do marido, e daqui a pouco está o marido contaminado, e daqui a pouco estão os filhos contaminados. Lá em casa, meu esposo fala assim: você nunca me dá razão. Eu falo, porque eu não posso, já nasceu uma raiz de amargura nisso. Alguém tem que te falar. Né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter sabedoria, muitas vezes, é de não dar voz à dor do outro, não alimentar isso. Bom, mas o tema que nos foi dado nessa manhã, pela nossa líder, foi identificando as raízes de amargura do coração. E é sobre isso que a gente vai trabalhar nessa manhã.
Mas de onde vêm essas raízes de amargura? Para a gente poder estar atento a isso, né? Se a gente conhece o inimigo, mais facilmente a gente vai poder resistir a isso, mais facilmente a gente vai poder blindar o nosso coração dessas coisas. Então eu queria te convidar a abrir em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler 2 versículos aqui, o 7 e o 9. Irmão Cláudio, essa água aqui eu posso pegar? Posso, né? Então tá. Diz assim: as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram muito e pensou: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. O comentário infeliz dessa mulherada, viu? Não vigiaram, né? Mas Saul ouviu essas palavras. Saul ouviu essas frases. E elas entraram no coração de Saul como um dardo inflamado. Sabe aquele dardo que Satanás lança e bum, acerta um alvo? Foi exatamente isso que aconteceu com Saul. E aí gerou o quê? Uma raiz de amargura, que trouxe perturbação, contaminou muitos e o negócio foi frutificando. E a gente vai entender por quê. Quando a gente vê essa história, a Bíblia fala que a partir dali, Saul se virou contra Davi de uma forma assim terrível. Né? E aí ele começa a tramar, ele deixa de viver o reino, ele deixa de viver a sua função de rei, de viver ali aquilo que ele tinha como propósito de vida. Ele foi chamado pelo Senhor, queridos, ele foi ungido pelo Senhor. Ninguém pode dizer que Saul, né, Deus não queria que Saul desse certo ou prosperasse, porque ele foi o primeiro rei de Israel, chamado pelo Senhor, ungido pelo Senhor. Tinha tudo. A Bíblia fala que ele era um príncipe, ele era lindo, ele era o mais lindo, igual a ele, não tinha outro. A Bíblia fala isso, que como Saul não havia um homem que se destacasse. E de repente esse homem, ele se fere, uma raiz de amargura entra no coração. E ele passa agora não mais a viver a vida dele, mas ele agora vive a vida de Davi. Ele fica dia e noite meditando como ele vai se livrar de Davi. E aí ele fala e promete a Davi a sua filha em casamento. E aí de raiva ele dá para outro. Aí ele fala, não, então eu vou dar Mical, a segunda filha. Aí ele fala, eu vou dar Mical, não porque eu quero que ele seja meu genro, eu vou dar Mical para ele morrer antes de casar com Mical. Porque ele vai tentar, eu vou pedir um prêmio, eu vou querer que ele derrube 100 filisteus, ele não vai conseguir, ele vai morrer e está tudo certo. Só que o que ele não sabia é que a mão do Senhor era com Davi, porque Deus poupou o inocente. E aí, nada que ele tramava contra Davi prosperava. E ele adoeceu de uma tal forma, ele se tornou um homem iracundo, endemoniado, começou a procurar. O fim de Saul foi tão terrível que ele tirou a vida. A gente sabe dessa história. Mas o que eu quero chamar a atenção com isso aqui? Como as palavras podem ser uma fonte de raiz de amargura na nossa vida. E duas coisas a gente pode tirar de lição aqui sobre palavras como raiz de amargura. Não se deixe levar por tudo aquilo que você ouve. Irmão, tem um filtro. Nem tudo que você ouve é verdade. Nem tudo que reluz é ouro, não é isso que a gente escuta? As mulheres falavam sobre Davi, mas Davi falou alguma coisa? Ele se irou, ele teve uma raiz de amargura contra Davi por algo que ele ouviu. Mas a Bíblia fala que Davi foi fiel a Saul em todo o tempo. Davi servia a Saul. Lembra quando Saul estava lá com espíritos malignos? Era a Davi que ele recorria. Foi Davi que expôs a sua vida para lutar com Golias. Foi Davi que expôs sua vida para lutar pelo reino. Davi não intentou mal contra Saul, mas porque ele ouviu uma palavra, porque aquilo entrou como raiz de amargura no seu coração, ele simplesmente tirou uma conclusão. Pronto, Davi agora é rei. Só que Davi não disse nada.
Irmãos, quantas vezes nós ouvimos uma palavra, alguém disse, um comentário de terceiros, a gente tira uma conclusão, pronto, e aquilo virou uma raiz de amargura. Quando a palavra diz que quando depender de nós devemos ter o quê? Paz com todos. A Bíblia fala lá, João fala, olha, se você está na luz como o Pai na luz está, você tem que ter comunhão um com o outro. Uma coisa que nós devemos aprender a fazer é andar na luz. Tem um livro que chama Isca de Satanás. Quem não leu, leia esse livro. Como é que Satanás, ele é astuto. E às vezes, como um ratinho, ele bota ali e a gente, como um ratinho, bum, pega e fica preso naquela ratoeira de Satanás. Não morda essa isca. Ouviu falar? Pega o seu irmão. Fala, irmão, olha só, em nome de Deus, chegou esse assunto aqui. Isso aconteceu? Às vezes nem foi isso. Sabe aquela coisa do telefone sem fio? E você está sofrendo, está adoecendo, uma raiz de amargura dando fruto por algo que nem realidade é. Então, não se deixe levar por tudo que você ouve. Davi não tinha feito nada para Saul. Mas Saul, porque ouviu uma palavra que entrou no seu coração, pronto. Ele perdeu um grande aliado. Gente, se Saul tivesse esse discernimento no espírito, né, tivesse ido a Davi, talvez ele tivesse, talvez não, ele já tinha um grande aliado, ele poderia ter sido uma potência. Ele poderia ter feito proezas ainda maiores se ele reconhecesse que Deus era com Davi e Deus colocou os melhores ao seu lado, né? Mas ele assim não fez. Então, nós precisamos ter cuidado com as palavras, tanto as que nós ouvimos como as que nós liberamos. Porque há palavras que nós ouvimos de outras pessoas, né? Como eu contei aqui o exemplo de Saul. Davi não disse nada, mas ele concluiu porque ouviu de terceiros. Mas há palavras que nós ouvimos diretamente da boca de pessoas que nós amamos. E geralmente essas são as que mais doem. Essas são as que mais ofendem. Porque quando você ouve de alguém que não te, né, não é alguém íntimo, você pode até se entristecer, mas você fala, nem me conhece, não paga meus boletos, não sabe nem quem eu sou, como é que vai falar assim de mim, não é? Mas quando é de alguém pertinho, aí dói a beça, né, irmãos? Aí você é burro, você é burra, você nunca vai ser ninguém na vida. E essas palavras, elas ferem muitas vezes a nossa identidade e geram raiz de amargura. Só que essas aqui costumam germinar e deixam frutos amargos na nossa existência. E aí quem já fez veredas sabe disso, que às vezes você passa uma vida sofrendo por uma coisa e vai perturbar muitos também, porque às vezes você não vive a plenitude e a excelência do que Deus tem para você, porque você está preso a palavras que você ouviu na infância, na adolescência, palavras que entraram no seu coração como uma seta e você acreditou, gerou um fruto de amargura, uma raiz de amargura, e você acreditou, não, eu realmente nunca vou conseguir fazer isso porque me disseram que eu não consigo. E aí nós temos que lembrar que Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Ele é o nosso Pai, Ele conhece quem nós somos, a nossa identidade. E uma coisa que eu aprendi muito foi com a minha filha, com a Isa. E que bom se todos nós tivéssemos esse discernimento para fazer dessa forma, irmãos. Aqui não tem família Doriana e família perfeita. A gente se esforça muito para viver segundo a palavra de Deus. Então, eu já aprendi, né, que eu não posso ferir a identidade delas, mas às vezes, uma vez ou outra, libera uma palavra. A Isa não me autoriza. Ela, na hora, ela fala, tá? Ela me corrige. Ela fala assim, mãe, olha só. Isso aí que você disse, não sou eu. Isso não reflete a minha identidade, eu não sou isso. Na hora, irmãos, eu tenho um temor do Senhor, na hora eu falo, filha, me perdoa, realmente você não é isso, você é uma filha. Aí eu reforço a identidade. Você é uma filha de excelência, é uma filha boa, mas isso que você fez não reflete quem você é. Da mesma forma que ela me corrige, eu também corrijo ela. Você realmente não é isso, mas esse teu comportamento também não reflete quem você é, então tem alguma coisa desajustada. Entende? Porque às vezes a gente deixa as palavras que liberam sobre nós entrar no nosso coração e vira a raiz de amargura. Não, eu realmente não posso. Eu sou burro mesmo, nunca vou conseguir isso. Isso frutifica, queridos. É igual a erva daninha. Isso vem ali crescendo e rouba todo, vai destruindo tudo que está ao redor. E é tão danoso quanto, tanto ouvir de terceiros como ouvir de quem a gente ama. Então a gente precisa ter esse cuidado também, de saber quem nós somos no Senhor e não deixar que essas palavras, que vão se enraizando no nosso coração. Amém? Então, palavras são fontes que, se nós não cuidarmos, também se tornam raiz de amargura. A segunda coisa, queria que você abrisse lá em Gênesis.
uma outra coisa que também pode gerar em nós raiz de amargura. Gênesis 27. A gente vai ler só o versículo 41. Diz assim: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. O que aconteceu aqui? Traição. Traição, quebra de confiança, seja em qualquer âmbito, né? Numa sociedade, uma amizade, no trabalho, no casamento. Quem não fica ferido, irmãos? É muito difícil lidar com a traição. Muito difícil. E a gente sabe, né, que Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha, a gente sabe, mas a gente sabe que Jacó agiu com mentira, com erro, com engano, com traição. Como diz aí a garotada, foi irmão fura-olho. Foi lá e furou o olho do irmão, passou a vez, deu uma pernada. E quando Esaú vai, o pai fala: ih, meu filho, alguém veio no seu lugar, já era, agora não tem mais o que fazer. E as bênçãos já tinham sido liberadas. E a Bíblia fala que daquele momento em diante, a gente leu, essa raiz de amargura que foi a mais instantânea, crescimento imediato, regada no ódio, porque ela deu fruto imediato. Na hora ele tramou o mal todinho, ele falou: eu só vou esperar meu pai morrer, passar o dia de luto do meu pai, e esse cabra vai se ver comigo. Ele vai matar, eu vou matar, ele vai morrer. Eu pego ele. E a vida de Esaú também deve ter sido em função daquilo, a ponto da sua mãe falar assim: meu Deus, eu não posso perder os 2 filhos. Jacó, foge, vai para longe, porque o seu irmão agora está com o coração cheio de amargura, ele quer te matar e esse fim não vai dar certo esse negócio. Vai embora, mete o pé. E coisa linda é o Senhor, porque nós não somos obrigados a viver com esse peso para o resto da vida. Porque quem mais sofre somos nós, queridos. Porque, lembra o que a gente leu no versículo? Perturba, contamina, rouba a tua saúde física, espiritual e emocional. Nós não somos obrigados a viver com isso no coração e com essa sentença até o fim. Porque chega uma hora da vida de Jacó que aquele usurpador tem um encontro com Deus em Peniel e ele vira agora Israel, o príncipe. E quando ele vira Israel, a primeira coisa que ele tem que fazer agora é o quê? O Senhor fala: agora você volta para lá. É como se o Senhor dissesse entre linhas, e nem precisou, porque Jacó entendeu. Tem coisas no teu passado que você precisa resolver. Irmãos, não adianta achar que botou um tapete, está tudo certo. Não adianta achar que trancou ali num quartinho, ninguém sabe desse problema e resolveu. O Espírito Santo som do coração, ele nos conhece. Não dá para viver como nova criatura, viver em novidade de vida, com o coração cheio de ódio, de rancor, sem liberar perdão. Quando Jacó tem um encontro com o Senhor, a primeira coisa que ele faz é voltar, restaurar, reconciliar, se arrepender. Essa é a atitude de um cristão genuíno, querido, para viver uma vida plena. Nós não perdoamos o outro porque nós somos bonzinhos, nós perdoamos o outro porque é mandamento, não é um sentimento. Nós perdoamos o outro porque a nossa nova natureza em Cristo tem que parecer com Cristo, não pode parecer com as coisas do mundo. A Bíblia fala: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual foi o sentimento de Cristo na cruz? Você merecia? Eu merecia? Não foi porque nós merecêssemos, mas foi pelo amor e pela graça do Senhor, pela sua misericórdia. Na verdade, foi muito mais por quem Ele é do porque quem nós somos, porque nós somos pecadores. Assim é o perdão. Não é por quem o outro é, mas é por quem você é. Por quem você é, filho de Deus parecido com Cristo e tem a mesma essência de Cristo. Então, o perdão não é por causa do outro, mas é por quem você é, porque você não quer ser privado da graça de Deus, você não quer ser privado de uma vida de vitória, uma vida abundante, uma vida de plenitude em Deus. Então é mais fácil liberar o perdão, irmãos. Para que vai ficar com isso no coração? Para que vai nutrir isso? Para que vai alimentar isso se você já viu que você vai adoecer? Alguém aqui quer doença? Tu vai no médico e tu fala assim: me prescreve alguma coisa para eu ficar bem doente? Eu nunca vi isso acontecer, gente. Já vi até gente falar assim: eu estou doente porque é um atestado, mas querer ficar doente eu nunca vi. Então, se você tem remédio, se você tem cura, para que querer adoecer?
Então, a nossa nova vida em Cristo, a nossa nova identidade em Cristo, aquele que é nascido de novo, querido, não tem como viver uma vida diferente. A primeira coisa que Jacó faz é se reconciliar com seu irmão. E ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que ele não valia nada, mas ele sabia que em Cristo ele era, né, no Senhor ele é nova criatura. E tanto que ele sabia que ele fala assim, ó, Senhor, eu sei que o Senhor tem sido boníssimo comigo, eu reconheço a benevolência do Senhor, mas tem Esaú no meu caminho. E agora? Vai diante de mim, Senhor. E peça isso ao Espírito Santo, Senhor. Eu sei que eu fiz mal, eu sei que eu errei, Senhor. Agora me ajuda, Senhor, a corrigir. Me ajuda a me quebrantar. Ou ainda que você não tenha feito. Porque Jesus não fez nada, ele foi para a cruz. Peça perdão. Sabe uma coisa? Às vezes a gente acha que quando a gente vai se reconciliar com alguém, agora você tem que ser o BFF, né? O melhor amigo daquela pessoa. Queridos, não é verdade. Nem sempre a reconciliação vai restaurar o relacionamento como antes, porque às vezes a confiança é quebrada. E confiança para ser construída de novo é muito difícil. Há casos que não vai ser possível. Mas não tem problema, porque a Bíblia diz que no que depender de você, você tem paz com todos. Eu vou contar aqui um exemplo, um testemunho. Acho que eu já contei para quem anda perto de mim algumas vezes, eu vou contar para quem nunca ouviu. Eu passei há muitos anos atrás numa situação do trabalho, que se você me perguntar hoje qual foi a situação, eu confesso que eu já nem lembro mais. Na época eu achava que eu tinha razão. E óbvio, a outra parte também. Só que uma pessoa, né, também aí usada pelo maligno, se intrometeu na situação e criou a coisa que era para ter sido isso. Sabe aquela pessoa que taca fogo e bum, joga o álcool e taca só, né, o fósforo para o negócio explodir. Assim ficou. E aí, como eu falei, perturba você, mas contamina muitos. E isso gerou um partidarismo no meu trabalho. Eu era gerente de um hospital. Então, tinha o grupo quase que direita e esquerda, sabe? Tinha o grupo a favor e o grupo contra. Era um negócio horrível. E aquilo foi ficando, crescendo, crescendo. E aí foi quando eu comecei a discipular algumas mulheres e eu falei assim, o Espírito Santo na hora falou, Renata, você não tem autoridade para discipular. Como é que você vai falar sobre perdão? Se você ainda está com isso no seu coração. Ou você se restaura ou você não segue. Eu falei, Senhor, eu vou seguir. Enchi de coragem, orei e falei, Senhor, é hoje. Eu vou resolver essa situação. Essa pessoa não te conhece, eu sou tua filha. Quem tem que dar o passo sou eu, ainda que eu acho que eu esteja certo. Peguei meu telefone e marquei lá no meu trabalho, tinha um auditório, eu falei assim, olha, eu preciso que você venha aqui porque eu quero conversar com você. E chamei essa pessoa, ela foi lá. E aí eu disse tudo que eu tinha que dizer, olha, isso está me fazendo mal, eu quero te pedir perdão, isso não é uma postura. Ainda que você esteja certo ou eu certo, não importa, mas a gente não pode caminhar assim, blá, blá, blá. E falei, falei, falei. Depois que eu disse tudo, que eu esperava que ela chorasse, me abraçar. Aquelas coisas de novela, né? Eu te perdoo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela olhou para mim, de cima e embaixo, ela riu, ela falou, eu sabia que você era fraca mesmo. Saiu, bateu a porta. Nunca mais pôde ser igual que era antes. Mas eu nunca mais fui a mesma depois daquele dia. Gente, pisou no meu pé, nem precisa pedir desculpa, que eu já perdoei. Porque eu já não tenho mais dificuldade de perdoar. Porque desde aquele dia eu aprendi que livre fiquei eu. Livre, livre. Falo aqui, ó, estou falando sem nenhuma vergonha, sem nenhum ressentimento disso, porque realmente eu fiquei livre, era um peso que eu carregava. A gente fica livre. Então, perdoar não significa que você vai ser o melhor amigo. Às vezes não vai ser possível, mas você é livre para seguir uma vida abundante em Cristo. Amém? Então, a gente já falou sobre palavra, traição. Uma outra coisa que também às vezes cresce no nosso coração como raiz de amargura é o descrédito. Às vezes você veio cheio de sonhos ali, sabe, José, cheio de. Aí alguém. O que é isso que você está falando? Doido, isso nunca vai funcionar. Aquele balde de água fria. Tem gente que paralisa tudo, tudo, por uma palavra de descrédito. Ainda mais se for uma figura de autoridade, um pai ou uma mãe. Pai e mãe, muito cuidado sobre isso. Né? E a pessoa ali, aquilo vira uma raiz de amargura também que paralisa ela mesma, vira uma pessoa tímida, cheia de medo, que também não consegue. Eu fico pensando em Noé. A Bíblia não fala sobre isso. Mas se a gente fizer aqui, né, uma análise do texto, a Bíblia fala que era
uma geração totalmente pervertida, totalmente longe do coração do Senhor, que só Noé achou graça, o Senhor separa Noé e sua casa, ou seja, o negócio era tão ruim, tão ruim. Gente, hoje é ruim, mas tu pensa que devia ser muito pior o negócio, porque o Senhor falou, não dá mais, chega, não tem solução para esse povo. E aí ele vai e manda o dilúvio. Aí dá uma ordem a Noé, constrói uma arca. Gente, construir um navio, eu posso falar isso. É um projeto com todo o maquinário que a gente tem, tudo que a gente tem hoje, é um projeto de pelo menos 2, 3 anos, no mínimo, com todos os recursos. E 2, 3 anos ainda é muito pouco. E olha que hoje, se vocês verem, depois vocês vão ver no YouTube, eles montam igual Lego o negócio, é incrível. A China faz uma parte, outra vem, eles vão juntando, o negócio parece Lego, e demora 3 anos, com muitos países mexendo. Quanto tempo você acha que Noé demorou para construir aquilo? Décadas, eu acho que é pouco. 1 década, 2 décadas, 3 décadas, sei lá quantos anos demorou esse negócio. Agora que não lembro se a Bíblia relata exatamente o tempo. Para a construção? Não. Creio que não. Mas depois a gente pode pesquisar, vai ler também. Pode botar aí no prêmio DBD. Mas foi muito tempo. Mas o fato é, você acha que as pessoas deram crédito para Noé? Você acha que alguém deu apoio para Noé? Eu acredito que em algum momento até a família dele deve ter dito, desiste desse negócio, não tem dilúvio nenhum. E, gente, como não se contaminar num negócio desse? Como não parar em meio a tudo isso? Como que a gente não para? Como que a gente avança? Não, eu fiquei pensando, meu Deus, como que a gente não para? Isso não é uma raiz de amargura, gente. Isso rouba a tua energia. Fiquei pensando em Neemias. Imagina, Deus te dá um sonho, tu tá lá no teu palácio, uma vida boa, tu não precisava abrir mão de nada. Aí Deus coloca um sonho no seu coração, tu sai do palácio e Deus vai dando graça, carta, blá, 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 consegue madeira, consegue, avança. Aí, de repente, um enviado de Satanás, mais uma vez, uma palavra para ser um dardo para atingir teu coração, para te parar e falar assim, olha só, o que é isso? O que esses fracos judeus estão fazendo? Não está vendo que isso não vai dar certo? Até um sopro vai derrubar isso, quase a história dos 3 porquinhos. Não é para parar, irmãos. Só alguém que tem a visão muito firme no Senhor, o olhar muito firme no Senhor é que consegue avançar. Nessa hora a gente precisa trazer à memória o que dá esperança, como precisa clamar, profetizar a palavra de Deus, sabe? E trazer à existência o que não existe, realmente se agarrar no Senhor, porque senão a gente paralisa. Por isso que a palavra fala que aqueles que amam o Senhor, aqueles que são do Senhor, eles andam por fé. Nós precisamos andar por fé. Porque senão entra a raiz de amargura e meio descrédito. E sabe, queridos, ninguém pode frustrar o plano de Deus na sua vida. Você pode dizer isso? Ninguém pode frustrar o plano de Deus na minha vida. O diabo pode até perturbar muito. Ele pode fazer tudo para tirar o teu foco. Mas ele não faz nada sem a autorização, nem autorização, sem a permissão do Senhor. Porque a gente olha isso na vida de Jó. Até para tocar em Jó, ele tinha que pedir licença. Então ninguém. Jó diz isso, olha, eu sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mas, pastora, por que então às vezes as coisas não dão certo? Diga assim, eu sou ocupado. Né? Porque às vezes a gente vê esses percalços no caminho, essas palavras, o discreto, e a gente paralisa. Deus queria que Saul desse certo. Quem foi responsável por Saul não seguir adiante? Foi Deus? Foi Saul. A raiz de amargura cresceu, ele não vigiou, deu fruto de amargura, ele não conseguiu sobreviver com aquela amargura toda, a ponto de tirar sua vida. Ele impediu o que Deus tinha para a vida dele. Não foi Satanás, não foi ninguém, foi ele, desobediente, coração amargurado. Ele impediu. Então, ninguém pode. Então, a traição, descrédito, não pode parar você. Outra coisa, inveja. Pensa se José foi invejado. Que coração lindo de José. Se em algum momento ele teve raiz de amargura, a Bíblia também não relata. Mas ficou para trás, porque quando chega lá em Gênesis 42, 45, final lá do livro de Gênesis, ele mesmo declara, não se preocupa não. O mal que vocês fizeram contra mim, o Senhor estava no controle, era para o bem de vocês. Ele não paga mal com mal, ele paga mal com bem. E essa deve ser a nossa postura, irmãos. Ai, pastor, é muito difícil. Não é muito difícil, não, é possível. Olha aqui, é palavra de Deus, é mandamento, é ordenança. O que nós precisamos é de uma vida cheia do Espírito Santo para conseguir viver. Porque sozinhos nós não damos conta.
blasfêmia, calúnia. Pensa se Jesus sofreu tudo isso. Até de Beelzebu, pai de demônio, ele foi chamado. Né? Então, meu filho, se estão te blasfemando, caluniando, taca lá na cruz, lança sobre Jesus. Né? A gente tem que ter esse mesmo sentimento. E por fim, para a gente encerrar, eu quis dar mais destaque a esse aqui também. Então a gente falou, vamos relembrar. Palavra, traição, descrédito, inveja, blasfêmia. Mais um, para a gente encerrar aqui. As circunstâncias da vida. Porque às vezes a gente acha que a raiz de amargura só vem por meio de pessoas. Ah, porque alguém fez isso, porque alguém falou aquilo. Não, tem gente que se torna uma pessoa cheia de raiz de amargura pelas circunstâncias da vida. Vamos ver onde está escrito isso? Abre lá em Ruth, capítulo 1. Versículo 20, diz assim: Respondia-lhes ela: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E eu fui procurar o original no hebraico dessa palavra amargura, e tem o mesmo significado, né? É algo que goteja o mal, profundo amargor, fruto que cresce, então é o mesmo significado. Então, às vezes, circunstâncias da vida pode também gerar raiz de amargura. E olha que interessante, que muitas vezes as pessoas atribuem a Deus. Ah, mas Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus não me ama, porque se Deus me amasse, eu não passaria por isso. E aí, vira uma raiz de amargura, e aí já não se ofende mais com o outro, mas se ofende com o Senhor. E aí a sua amargura, a sua dor, a sua ira, o desejo de se afastar ou de. Né? Por isso que a gente às vezes vê tanto crente desviado e que fala mal de tudo, mal da igreja, mal de Deus, vira ateu. Como é que pode? Talvez seja aqui, ó, uma raiz de amargura com as circunstâncias da vida. E Noemi, ela começou a falar isso também. Olha, me chama de Mara, de amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Interessante, porque se você pegar o livro de Ruth, nós não vemos no capítulo 1 nenhuma instrução de Deus, nenhuma, eu não achei, para que Elimeleque e Noemi saíssem de Belém. Não há uma instrução. Você entende que tem coisas que nós colhemos na nossa vida pelas nossas próprias escolhas e decisões? Às vezes as coisas acontecem porque muitas vezes nós tomamos decisões no passado e Jesus nos perdoa, Jesus nos ama, nos restaura, mas nós temos que carregar a consequência por muito tempo, queridos. Deus nos isenta da consequência. E às vezes decisões erradas que nós nem perguntamos ao Senhor se Ele estava nisso. Nós simplesmente fomos. E agora nós queremos atribuir todo o insucesso, todo o amargor da nossa vida, tudo que não funcionou a Deus. É que é justo isso? Não consultou Deus para nada. Tomou a decisão que queria, fez da vida como queria, governou o que queria. Aí agora aqui não deu certo, a culpa é de Deus. Ao invés de a gente se arrepender e ir para os pés do Senhor e falar assim, Senhor, olha, se eu errei, me ajuda, me dá uma segunda oportunidade, vai comigo, me ensina, faz os meus ouvidos espirituais serem mais sensíveis à tua voz, ao teu direcionamento. Mas tem uma coisa que nós precisamos aprender aqui. Todos nós vamos passar por aflições, circunstâncias, né? Tem dia de sol, dia de chuva. A Bíblia fala que o sol nasce para o justo, para o ímpio. Nós vamos passar, Jesus falou isso, ó, no mundo tereis aflições. Como nós devemos passar para a gente não se contaminar? Meditar na palavra de Deus, se deleitar na palavra de Deus, como a Ju falou. Ó, eu não sou daqueles que retrocedem, ainda que esteja difícil. Eu não vergo fácil. Ah, tá difícil, mas tudo bem, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Perdi o ônibus, glória a Deus. Gente, chega de murmurar. Troca a murmuração, veja coisas boas nisso. Começa a glorificar. Não, ó, eu não, tudo coopera. Ah, passei por isso. Opa, estou mais forte. Agora não é chuvinha que me derruba. Tem que mandar agora dilúvio, porque eu agora estou firme no Senhor. Tudo coopera. É isso, irmãos.
O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Amanhã ainda não chegou. Talvez seja depois de amanhã, mas vai chegar, Senhor. Não tem mal que dure para sempre. Ah, não. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Olha, se Caleb teve que esperar, né, recebeu lá com 40, quando tinha 80 e pouco, ele recebeu a promessa e ele pulava lá dizendo: ai, eu agora estou mais forte do que antes. Se o Senhor, se a promessa não chegou e vai chegar depois, não se preocupa não, tu vai ter saúde e força para viver o que Deus te prometeu. Amém? É falar, olha, meu socorro vem de Deus. Não importa essa circunstância. Às vezes a gente acha que Deus criou o céu, a terra, a lua, a galáxia, e a gente acha que Deus não tem controle da nossa vida. Não é, não é muito dicotômico isso? A gente achar que Deus criou tudo, que Ele governa sobre tudo, mas Deus não tem o controle da nossa vida? Deus não pode mudar a nossa sorte? Não faz sentido, irmãos. Falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então não se deixa dominar pelas circunstâncias, não atribua a Deus. Ore, peça discernimento, muitas vezes é consequência da nossa escolha. E se não for, é Deus nos tratando, como a gente aprendeu aqui há pouco tempo com o pastor Vanderlei. Olha, na provação tem um versículo que eu gosto muito, que se no dia da angústia se mostra fraco, quão pequena é tua força, quão pequena é tua fé. Se no primeiro calo, no primeiro pisão que Deus te der, primeiro aperto de Jeová, né? Que ele está ali arrancando, ali, trabalhando nos galhos para que a gente dê fruto mais abundante. Mas se no primeiro tratamento de Deus a gente vai para a caverna e perde a morte, então nossa força é muito fraca, nossa confiança em Deus é muito pequena. Porque a Bíblia diz que a gente passa por provação para a gente se tornar maduro. A gente não pode mais ser criança a vida inteira, tomar só leite espiritual, a gente precisa ter alimento sólido. E isso não vai vir muito raramente, tá, irmãos? Não vem na bonança, geralmente vem na provação, porque é isso que Tiago nos ensina. A palavra nos ensina isso. É ali que a gente é forjado e é moldado, se torna mais parecido com Jesus. Então, as circunstâncias da vida não é para você se tornar uma pessoa amarga, mas é para você se tornar uma pessoa que glorifica, que louva e que testemunha da bondade do Senhor. É para você dar testemunho. Olha, foi difícil, hein? Quase não aguentei. Se não fosse o Senhor, não tinha ficado de pé. Mas glória a Deus, Ebenezer, até aqui me sustentou o Senhor. É isso, irmãos. É essa chave. Uma coisa que eu busquei aqui nas Escrituras e eu vi de pessoas que passaram por esse processo e conseguem arrancar essa raiz do coração e atribuir a Deus, e mudar a chave e arrancar essa raiz do coração, é quando elas atribuem a Deus não só o mal, mas quando elas atribuem a Deus o bem, que foi o que aconteceu com Jó. Jó ele fala: olha, eu soube receber do Senhor o bem, eu soube receber do Senhor a bênção. Agora eu não vou saber receber do Senhor o mal? Ele é meu Deus só quando as coisas vão bem, vão boas, quando tudo está bem? Não. Se eu soube receber a bênção, eu também tenho que saber passar pela aprovação. E Noemi, ela só vira essa chave porque ela também fala isso. Quando ela vai despedir de Ruth, apesar da amargura do coração, da tristeza, durou um tempo, mas não permaneceu, não prevaleceu. Por quê? Porque ela fala para as noras também, olha só, que Deus use de benevolência com vocês, como usou comigo, com meu marido e com os meus filhos. Ou seja, ela reconheceu que apesar da dor, tudo que ela estava passando, Deus também fez coisas boas. E quando ela retorna para lá, quando ela retorna para a terra, e que ela vê ali o agir com Boaz, o coração dela já começa a se lembrar do Senhor. E ela fala: não, minha filha, você vai fazer assim, porque assim é a instrução do Senhor, porque segundo a lei, o mandamento do Senhor é assim que se faz. E ela começa a liberar a palavra de bênção sobre Ruth. Olha, não, porque o Senhor vai contigo. E aí o coração dela começa a mudar novamente. Então, pessoas que conseguem passar por isso é porque elas entendem que Deus é o Deus que é bom o tempo todo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas boas e as coisas ruins. É interessante que quando a gente pega Filipenses 4,13, a gente cola lá na geladeira, tudo posso naquele que me fortalece. Volta alguns versículos e vê o que tudo tu pode. Paulo, o que Paulo estava dizendo sobre que tudo ele podia? Podia passar tudo, fome, nudez, prisão, ele vai contando tudo que ele já tinha passado. E aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Querido, você pode tudo naquele que te fortalece. Então, que as circunstâncias da vida também não sejam para você uma raiz de amargura. Uma vez, vou falar que eu não pedi a ele, não, mas eu vou falar. Uma vez eu estava achando o Fábio assim muito triste,
E eu falei, Fábio, aconteceu alguma coisa, ele não falava, não falava. E eu percebi, tive esse discernimento que as circunstâncias, ele falou depois. Aí eu acho que eu estou me tornando uma pessoa amarga. Eu falei, não, e a gente começou a orar sobre isso, para que Deus restaurasse a alegria dele novamente. Né? A alegria da salvação, a alegria em Jesus. Gente, faz parte da nossa caminhada. O que a gente não pode é permanecer nisso, porque nós somos humanos, né? O que a gente não pode deixar é que essas coisas cresçam. Veio a raiz de amargura, independente qual foi a fonte, é gritar para o Senhor, o nosso agricultor, para que Ele venha no nosso coração e arranque essa raiz que a gente não está dando conta. Para que ela não cresça, para que ela não brote, para que ela não frutifique, porque são frutos maus. Nada de bom vem daí. Então, veio palavra, Espírito Santo me ajuda. Arranca esse negócio do meu coração, Senhor. Não quero viver assim. Veio traição, veio decepção, veio palavra de desânimo, veio inveja, seja lá o que for. Espírito Santo, me capacita, arranca isso do meu coração, porque eu não vou me dominar por isso, porque eu preciso parecer com Jesus, porque eu quero ser livre com uma vida abundante, porque eu quero ser livre com uma vida vitoriosa, porque eu não quero me perturbar e não quero contaminar ninguém, porque eu quero me parecer com Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? Então, esse foi o desafio aí, né, que a Eliana deu, da gente falar sobre as causas de raiz de amargura. E, irmãos, quem que nunca passou por uma dessas situações aqui que eu estou falando? Se não todas, né? Porque às vezes você passa por uma, mas às vezes você já passou por todas elas. E o importante é a gente saber que, apesar de tudo isso, nós servimos a um Deus gracioso, um Deus que nos ama, um Deus que está disponível para nos curar, para derramar sobre nós o seu bálsamo, para nos ajudar a sermos mais parecidos com Ele. Para que a gente não viva uma vida espiritual medíocre, uma vida cheia de amargor. Na casa que eu tenho trabalhado lá restaurando, a calçada estava tinha rachado e cheio de capim. Então eu tive que usar um instrumento para arrancar com raiz e tudo, um enxadeco. Mas depois de arrancar, eu tive que fazer outra coisa. Eu comprei um concretozinho especial, semi-pronto, chamado grout, e coloquei nas rachaduras. Então, se eu não tampasse, poderia vir uma nova raiz. O instrumento para arrancar a raiz é a palavra e o Espírito Santo. Você precisa desses instrumentos. Mas depois que ele arrancar a raiz, você precisa brindar o seu coração. E falar, não vou deixar mais outra raiz voltar. Mesmo que haja novas circunstâncias, novas traições, novas palavras. Para você não viver nesse ping-pong. Começa a raiz, arranca a raiz. Então, já entrou, mas a partir de hoje de manhã, não deixa entrar mais. Como a pastora Renata falou, se pisar no meu calo, já está perdoado. Então, não entra mais a raiz. Tá? Então, não fica se cansando. Entra a raiz e você arranca a raiz. Aí passa um outro culto e tal, aí fala sobre esse assunto, aí arranca a raiz. Né? Hoje, arranca a raiz, mas não deixa entrar mais. Amém? É a nossa atitude. Oremos. Senhor, muito obrigado porque essa palavra nesta manhã, ela aumentou o nosso entendimento. O texto falava sobre as consequências da raiz de amargura, que é perturbação pessoal e influenciar outras pessoas. Mas o Senhor usou a pastora Renata para esclarecer como a raiz começa. É muito importante saber como as coisas começam. E todos nós que aqui estamos
vimos que os exemplos são realidade. Porque em algum momento em nossa vida, uma raiz de amargura brotou porque fomos traídos, ou porque achamos que o Senhor foi injusto, permitindo determinadas circunstâncias em nossa vida, ou porque sentimos inveja ou ciúme de outros, achando que o Senhor estava abençoando mais do que a nós. Nós identificamos que essas raízes são reais. Mas hoje nós pedimos que essas raízes sejam retiradas do nosso coração. Nós não queremos que elas continuem produzindo esses males que elas produzem. Mas, Senhor, nós complementamos essa oração dizendo que nós não queremos mais viver raiz sendo plantada e raiz sendo arrancada. Nós queremos brindar o nosso coração nesta manhã, ó Deus, para que, independentemente do que façam conosco, falem, das circunstâncias, a raiz de amargura não se estabelece mais. Não vai mais se estabelecer no nosso coração. Nós vamos viver em paz, em tudo dando graças, sabendo que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, não para o nosso mal, e que o Senhor tem pensamentos muito dignos a nosso respeito. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês vão encerrar a oferta. Então vamos entregar ao Senhor nossas ofertas e dízimos, enquanto alguém nos ajuda com a salva. No último domingo deste mês, tá?